Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão a nossa interpretação para um artigo de opinião do jornalista Merval Pereira, publicado em outubro de 2021, sobre as eleições que aconteceram no ano seguinte, de 2022. E se o artigo foi publicado em 2021, significa que o mundo ainda estava no estado de pandemia da Covid-19. E esse vídeo, de certa forma, aproveita que no próximo domingo estará ocorrendo o primeiro turno das eleições municipais de 2024. Então vamos lá! Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula, aproveitando que nós estamos às vésperas das eleições municipais de 2024, vamos dar a nossa interpretação para um artigo de opinião do jornalista Merval Pereira. Um artigo que foi publicado em outubro de 2021, quando o mundo ainda se encontrava em estado de pandemia da Covid-19 e quando o nosso presidente ainda era Jair Bolsonaro. Um artigo sobre as eleições presidenciais que de fato acabaram ocorrendo no ano seguinte de 2022. E é importante saber dessa data para prestarmos atenção numa coisa. Nesse artigo, o termo ex-presidente se refere a Lula, enquanto que o termo presidente se refere a Bolsonaro, ao contrário do que aconteceria hoje em dia. Para tanto, é necessária a leitura prévia do material didático, que pode ser acessado clicando-se no link que se encontra na descrição da videoaula. Para quem quiser conferir, o único texto desse material didático é o artigo de opinião Indesejável e Inaceitável, de Merval Pereira, que foi publicado no jornal O Globo no dia 10 de outubro de 2021. Convém lembrar que nós estamos dando a nossa interpretação pessoal para esse artigo. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. Agora vamos supor que você já leu o material didático. Percebemos que o jornalista Merval Pereira considera que o pleito presidencial que estava se aproximando era uma escolha que o eleitor iria fazer entre o inaceitável então presidente Jair Bolsonaro e o indesejável então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como nós já sabemos, o eleitor optou por aquele que esse artigo considera indesejável. Afinal de contas, foi Lula quem acabou vencendo a eleição presidencial de 2022. E é ele o nosso atual presidente. Vamos entender. Segue um quadro. Vejam o primeiro parágrafo. Aqui, por enquanto, o artigo está se baseando na opinião do empresário Pedro Passos, segundo quem era preciso que o Brasil se afastasse da polarização na eleição, que estava por vir. Vamos apresentar agora um quadro com, digamos assim, as desvantagens de cada presidenciável segundo o empresário. Vamos ainda acrescentar um detalhe sobre a agenda de intervenção econômica que esse artigo menciona no 7º parágrafo. O que o artigo faz no 7º parágrafo em relação a isso se verificou ao longo de todo esse artigo. Diferenciar cada um dos então presidenciáveis, mostrando o que cada um representa. No caso desse 7º parágrafo, é voltado para a questão do intervencionismo. Enquanto Lula pretendia retomar o
controle governamental da mídia, o que nós podemos entender como censura, Bolsonaro queria acabar com os órgãos independentes. Mas isso é apenas um exemplo de uma coisa. Esse artigo diferencia esses dois presidenciáveis como um sendo inaceitável e o outro sendo indesejável. Então o artigo defende que é essa a escolha que o eleitor brasileiro deveria fazer. Deveria escolher entre o inaceitável e o indesejável. Depois de expor a opinião do empresário Pedro Passos, o artigo considera que os dois presidenciáveis eram incapazes de criar maiorias legítimas no Congresso. Pelo menos na opinião do autor, quando Lula entrou pela primeira vez na presidência, seu partido PT queria se distanciar do PMDB, já que esse último representava uma política fisiológica. Por outro lado, Bolsonaro entrou para a presidência, levando seu partido PSL a ter a maior bancada na Câmara. Além de se tornar refém do Centrão, Lula, por sua vez, comprou apoio de outros partidos, o que resultou em escândalos de corrupção, como o Mensalão e o Petrolão. Mais adiante, o artigo mostra a diferença entre os dois presidenciáveis na política externa. Reparem que o artigo reconhece que, apesar do fortalecimento da política externa nos governos petistas, isso, no fim das contas, só aconteceu até um dado momento nesses governos. Só que acrescenta o desastre completo que aconteceu no governo Bolsonaro. Uma coisa que é questionável nesse artigo é o trecho que nós estamos destacando agora, em vermelho. Será que com Lula a gestão da pandemia seria diferente? Difícil dizer isso com certeza, mesmo porque esse artigo não apresenta qualquer argumento para defender essa ideia. Em relação à política cultural, o artigo defende que houve uma piora do período petista até o governo Bolsonaro. De alguma maneira, a sugestão do artigo é que, tendo que optar entre o inaceitável e o indesejável, o eleitor deve optar pelo indesejável, já que o inaceitável seria pior. No penúltimo parágrafo, o artigo continua defendendo que Lula seria uma melhor opção do que Bolsonaro, devido à questão dos valores defendidos. Mais adiante, o artigo cita a debacle, ou seja, o fracasso econômico ocorrido durante o governo Dilma, acrescentando que Bolsonaro estava indo pelo mesmo caminho. Finalmente, no último parágrafo, o artigo começa defendendo que foi justamente a volta do PT ao governo, que por coesão nós entendemos estar ligada à falência ou debacle ocorrida durante o governo Dilma, que levou o Bolsonaro a ser eleito em 2018. Só que o artigo também reconhece a corrupção do PT, reconhecendo também que a corrupção não foi diferente no governo Bolsonaro, além de reconhecer um outro fato constrangedor: o quanto a corrupção, por mais nociva que seja, teve seu combate desmantelado por políticos de todas as polaridades, centrão, esquerda, direita. Embora o artigo convide, de certa forma, o leitor a votar em Lula, também evidencia que as coisas não mudariam tanto com sua terceira eleição. Então esse artigo defende que o eleitor brasileiro, quando vota, tem que optar pelo, digamos assim, menos pior, que chega a ser difícil de ser reconhecido. No meio de tantas informações, algumas falsas, outras verdadeiras e por aí vai. Bem, essa videoaula está sendo publicada no momento em que estão se aproximando as eleições municipais de 2024. Muitos eleitores se sentem como esse artigo mostra, tendo que escolher entre o inaceitável
e o indesejável, convém lembrar também que o que está nesse artigo é a opinião do autor, com a qual ninguém é obrigado a concordar. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.